Oi, gente, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Faturando com Desenhos Simples. A ideia aqui é compartilhar com vocês da minha experiência para poder contar como é possível fazer renda extra de 2 a 5 mil reais por mês com desenhos simples. E eu sou Luísa Diebold, da Céu Azul Facilitação, e o episódio de hoje, a temática que eu quero abordar aqui é para falar especificamente com você que acha que desenhar é difícil. Então, se você pensa que desenhar é difícil, fique para que eu possa compartilhar e de repente mudar um pouco a sua ideia. Vamos conversar sobre toda essa questão que envolve essa crença de que desenhar é difícil. Vou começar então aqui a compartilhar a minha tela. Eu estou testando aí algumas dinâmicas de como compartilhar o conteúdo com vocês. E então, tenho feito umas apresentações, porque afinal tô ainda iniciante no mundo do compartilhamento de conteúdo. E aí quero poder deixar tudo organizado. Sou uma pessoa virginiana, não é mesmo? Então gosto de ter as coisas bem organizadinhas. Bom, então é isso. Faturando com desenho simples. Sou Luísa Diebold. E, basicamente, o episódio de hoje é para falar sobre quem pensa que desenhar é difícil. Mas aí, antes de, abordar especificamente essa questão, eu acho que vale a gente definir aqui, afinal de contas, né? Quando eu falo em desenhar, o que eu estou querendo dizer, né? Que tipo de desenho é esse, né? Então, eu tô falando que... Opa! Eu estou falando sobre desenhos simples, tá? Então, não é qualquer tipo de desenho, tá? E aí, quando a gente pensa em desenho simples, a gente está falando sobre formas básicas, ou até mesmo ícones, coisa que eu sou realmente muito fã. A gente tá falando aqui de rabiscos, tá? Então vale a pena entender aqui junto com vocês o que é esse universo de desenhos simples que eu tô querendo trabalhar, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo de algo que não é um desenho simples, é uma foto que eu tô aqui no Porto Maravilha, aqui do Rio de Janeiro, com um mural bem grande do Cobra. Eu não sei se vocês conhecem esse artista, eu gosto bastante dele, eu sou bem fã do trabalho dele, e ele faz essas obras grandes, assim, né? Com várias temáticas diferentes, enfim. Então, não é esse o tipo de desenho que eu tô querendo falar e que eu tô querendo abordar aqui no encontro de hoje do Faturando com Desenhos Simples, tá? Mas eu acho que vale trazer o contraponto para que fique bem claro o que nós não estamos falando. Mas, ao mesmo tempo, só para deixar claro que se inspirar em desenhos elaborados, né, em arte, em grafite, em diferentes técnicas, é sempre válido, não tem nada de errado com isso, tá? Mas eu só tô dizendo que a ideia aqui não é realmente mostrar coisas super elaboradas e entender como é que isso funciona e tudo mais, tá? Então, eu tô falando aqui de desenhos simples, tá? Então, dando sequência. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de desenhos meus, né, de painéis até antigos ali do início da minha carreira, em que eu comecei a vender desenhos simples. Então, eu gosto de trazer essa comparação para que vocês entendam também que os desenhos simples, eles são realmente muito rentáveis. Então, logo que eu comecei a me dar conta disso, né, eu já passei a vender isso, né, em vários formatos diferentes, em vários tipos de serviço, né, tanto para aulas, para cursos, para empresas, né, para reuniões de ideação, né. Então tem vários tipos de serviço que são requeridos aí, em que os desenhos simples podem estar brilhando, né, e sendo rentáveis. Então aqui trouxe alguns exemplos para falar sobre projetos, né, de aulas, enfim, como eu expliquei agora. Então, só para também ilustrar, né, efetivamente a
a ideia, né, dos desenhos simples e principalmente como eles são, como que isso é possível de ser realmente comercializado, né, e como isso tem demanda e tudo mais, e que é diferente da arte, que era o que eu tava mostrando antes no desenho do Cobra, desse mural bem grande, que é um estilo de grafite, e que, enfim, tem vários tipos de técnicas de arte, de desenho, e o que eu tô falando aqui é o mais simples possível, o mais rudimentar, né, são esses rabiscos, não que esteja errado se você quiser se desenvolver nessa área e começar a fazer desenhos com outras técnicas, com técnicas, né, sei lá, de aquarela, de pintura a óleo, qualquer outra coisa assim, não tem nada de errado com isso, só porque é diferente do que eu tô querendo abordar aqui nos desenhos simples. Beleza? Então, quais são, né, os benefícios aí que a gente pode pensar a respeito de saber, né, que desenho não é difícil, que é o tema de hoje. Então, agora que vocês já entendem o que são esses desenhos simples, né, o que eu ganho em saber que, afinal de contas, desenhar não é difícil, fazer desenhos não é difícil, né? Eu acho que a primeira coisa, né, que é uma das bandeiras que eu tô levantando aqui já há um tempo, é entender que esses desenhos simples são muito possíveis de serem vendidos, né? Então aqui a gente tá falando de poder ganhar dinheiro, né? Então, ganhar dinheiro é uma das primeiras coisas que acaba acontecendo quando tu se dá conta de que desenho não é difícil. E aí, a partir do momento que tu começa a se dar conta de que desenho não é difícil, que tu pode fazer, que é possível de tu fazer, que tu tem essa habilidade, que tu pode desenvolver essa habilidade, e aí tu começa a entender que é possível tu vender e ganhar dinheiro com isso. Realmente comercializar os desenhos que tu tá fazendo, né? Utilizar isso como um serviço novo no teu portfólio de atuação. Então, um grande benefício é esse. E aí, pelo tipo de serviço, né, que acaba acontecendo com a execução de desenhos simples, o que a gente tem como uma característica, né, da venda dos desenhos simples e dos projetos de desenho simples é que eles são muito rápidos. Então, justamente, o que eu tô falando aqui é que a gente tá pensando num desenho em que a gente consegue fazer e executar ele, né, e finalizar de uma maneira muito rápida, do tipo 1 hora, ou até menos, né? Ou se for uma coisa um pouco mais elaborada, sei lá, umas 4 horas no máximo, né? Pra tu fazer. E aí é um painel, né? Não um desenho unicamente. Como vocês já perceberam aqui, quando a gente tô falando de desenho, não é um só, é sim um painel com vários desenhos, uma composição que tem tanto desenho quanto texto, né? Isso é o que a gente chama aí da facilitação visual, né? Dos painéis de facilitação visual, algumas pessoas chamam de facilitação gráfica, também é possível chamar de pensamento visual, tem todo acho que é uma certa confusão até, né, desses vários termos. Se vocês quiserem que eu conte a minha visão a respeito de quais são esses diferentes temas, me contem aqui nos comentários, porque eu não sei se isso é algo que fica confuso para vocês ou não, se vocês têm interesse em saber melhor a diferença entre uma coisa e outra. Mas basicamente, pelas características, né, do desenho que eu tô falando aqui, dele ser um desenho simples, dele ser um desenho, ele acaba sendo um desenho muito rápido, então de uma maneira muito rápida tu consegue executar, né, então são trabalhos rápidos. Então, isso é uma característica que acaba acontecendo, né? E aí, se você é uma pessoa que tem esse perfil, né? Que gosta de fazer trabalhos rápidos, que gosta de executar projetos de uma maneira mais ágil, né? Talvez os desenhos simples sejam para você, porque além então do benefício de tu se dar conta de que desenhar não é difícil, tu pode passar a ganhar dinheiro com isso, tu pode passar a ter trabalhos muito rápidos, né? Que tem um início, meio, fim, uma entrega muito rápida. Eu sempre gostei desse dinamismo, né? Então, por isso também me interessou bastante a coisa de vender desenhos simples, porque quando o projeto, por exemplo, era muito longo, eu tinha que fazer uma coisa durante muito tempo, passava já a começar a encher um pouco o saco, assim, sabe? Então, se você tem esse perfil parecido com o meu, de ter essa vontade de realmente
iniciar já logo outras coisas ou fazer várias coisas simultaneamente, né? Ele te dá essa possibilidade. Então dá para tu executar vários trabalhos juntos, porque são todos eles muito rápidos, né? E aí tu tem um volume maior de trabalho e tudo mais. E aí, a terceira coisa que eu acho muito legal, que eu sempre me interessei também por desenho, é como ele consegue, né, traduzir mensagens muito significativas, né, de um jeito muito rápido, muito simples e muito profundo. Então, toda essa linguagem de sinais, né, toda essa linguagem visual que a gente utiliza nos desenhos simples, ela é muito poderosa, né? Não é à toa que a gente fala que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Ou conta, ou enfim, expressa, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Porque tem a ver com isso, com as imagens terem um poder muito grande, né? E aí, especificamente pensando em imagens e aí em desenhos simples, a gente está aqui falando, por exemplo, desse coração, né? Eu desenhei uma representação visual para mostrar que a partir dos desenhos é possível tu ter uma conexão muito grande, né? Com um significado muito profundo a partir de questões que são complexas. E é exatamente isso, eu desenho um coração de uma maneira super simples, que eu fiz assim em 2 segundos para contar toda essa mensagem, para expressar todo esse significado, né? Então, além do benefício de tu saber que quando tu começa a entender que desenhar não é difícil, tu começa a ver que dá para ganhar dinheiro com isso, que tu consegue fazer os trabalhos de uma maneira rápida, ágil, né? E tu começa a poder conhecer, né, esses significados, essas mensagens significativas, né, que os desenhos têm esse poder, né, então vou colocar aqui que tu começa a ter, poder passar, né, mensagens significativas. Então é bem importante que fique claro essa questão de que desenhar não é difícil, para que vocês possam, né, experimentar essas situações, experimentar ganhar dinheiro com isso, experimentar poder fazer trabalhos rápidos, experimentar poder passar mensagens de uma forma significativa. Foi assim comigo também, né? Essa é a minha história. E aí eu queria até contar um pouco para vocês como que eu me deparei, assim, a primeira vez com essa questão de que os desenhos são fáceis, né? Dá pra eu fazer. Então, quando eu tava no colégio, eu sempre gostei de desenhar, acho que como qualquer criança, como qualquer pessoa, assim, né? A gente começa ali empolgado e tal, faz parte do nosso aprendizado também, né? Do desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa cognição e tudo mais. E aí, depois de um certo tempo, eu, né, não ligava mais muito pra isso, mas aí foi no colégio que eu percebi que eu podia experimentar os desenhos simples de uma maneira diferente, que eles podiam me ajudar a resolver alguns problemas que eu estava tendo, né? Então, aqui eu desenhei, né? Eu aqui no colégio tentando entender o que o professor ou a professora estavam falando, né? Eu tinha bastante dificuldade de aprendizado e aí eu basicamente não tinha tanto recurso visual, né, quando eu fiz a escola, o ensino médio principalmente, que era ali onde eu começou a ficar cada vez mais difícil. E aí eu tinha que ficar tentando prestar atenção só com o professor falando ou escrevendo no quadro, muito texto e tal. E aí eu passei a utilizar os desenhos para me ajudar a compreender o conteúdo melhor. E aí eu comecei a fazer resumos visuais. E os resumos visuais que eu fazia não eram com desenhos elaborados, né? Eu fazia ali ícones, rabiscos, né? Aquilo me ajudava a entender as informações, a entender o conteúdo e organizar o meu pensamento, né? Era um pensamento visual que estava acontecendo ali, né? Então, com isso, eu pude estudar e passar de ano e, enfim, e superar, né? Toda essa fase ali do ensino médio, né? Queria até saber se mais pessoas já passaram por isso, né? Já utilizaram o desenho para ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Então, nesse caso, o desenho me ajudou a entender, né?
as informações, né? Isso fez com que eu também acabasse gerando conhecimento, né? Então, a minha história com os desenhos se conecta muito dessa forma. E aí, o que eu tô falando aqui são os desenhos simples, né? Não é nada que fosse elaborado, era para justamente o desenho estar a serviço de algo maior. Ele era transversal, ele era um meio, ele era uma maneira de eu adquirir conhecimento, uma maneira de eu entender as informações, uma maneira de eu estudar, e não o desenho por si só, não o desenho puramente, né? E aí até eu achei uma matéria, né, que fala sobre outros benefícios e outras coisas que o desenho pode nos ajudar. Aqui a chamada, né, como desenhar pode nos tornar grandes observadores e melhores pessoas. Então tem alguns estudos que falam sobre isso, né, como a gente abandona o hábito de desenhar e como resgatar isso pode trazer muitos benefícios pra gente, né. Então acaba que na prática aqui, né, o pesquisador sobre os benefícios na prática, né? Abandonamos a prática de desenhar porque apenas enxergamos como uma habilidade profissional. Eu tô aqui falando sim que ele pode vir a ser uma habilidade profissional, mas o que eu tô falando também é que para além da habilidade profissional, dá para desenvolver outros benefícios junto com o desenho, né? Então aqui a gente tem o foco, né, do desenho deveria ser o processo, né? Tu tá ali muito focada no que tu tá fazendo. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Então, aqui eles falam também como o desenho pode ser utilizado como uma ferramenta de autoconhecimento e de aprendizado, né? Então é justamente o que acabou acontecendo comigo. Eu utilizei o desenho como uma ferramenta de aprendizado. E isso pode ser útil para ti, e isso pode também ser uma forma de vender, né? De conseguir uma renda extra, de conseguir dinheiro a partir disso, né? Porque com os teus, por exemplo, resumos visuais, isso pode ser comercializado, né? Então eu passei também a fazer isso, né? E aí é um processo diferente que acaba acontecendo, porque uma coisa que eu falo bastante é que no caso da facilitação visual, né, o legal é tu ser sempre o teu primeiro cliente, né? Seja o seu primeiro cliente, né? Seja o seu próprio cliente. Então, a partir do momento que tu é o teu próprio cliente, que é ser cliente, né? É tu resolver um problema de alguma pessoa, né? Então, quando tu resolve um problema teu de uma forma visual, tu começa a entender melhor sobre esse processo e aí tu começa a poder entender como vender isso para outras pessoas, porque tu passou por isso, tu entende como que aquilo acontece, quais são as vantagens e desvantagens, e aí isso vira argumento de venda para que tu possa falar sobre isso com as outras pessoas, né? Então nada melhor do que tu treinar contigo mesma, né? Para depois poder utilizar isso como um novo serviço no teu portfólio, né? Então, enfim, aqui tem mais informações, se vocês quiserem, depois eu posso colocar o link, né, aqui no vídeo para vocês saberem mais, né? Mas, enfim, o desenho ele estimula a atividade do cérebro e a criatividade, né? Então a gente também se torna muito mais criativa, né? E aí desenhar é a melhor maneira de aprender, né? Mesmo que você não seja então ali o Leonardo da Vinci, e os desenhos podem te ajudar na memória. Então é muito incrível, né, o que acaba acontecendo quando a gente começa a desenhar, quando a gente vence essa crença de que o desenho é uma coisa difícil e que não é pra gente, que eu não posso fazer e que eu não consigo fazer, de que é muito complicado e tudo mais. Então tem vários benefícios que vêm junto com vencer esse pensamento de que desenho é difícil, né? Então desenho ele pode sim e deve ser acessível, deve estar no teu dia a dia. Tu pode utilizar ele como uma ferramenta para experimentar coisas novas, né? Para ter mais criatividade, mais imaginação, para resolver problemas, para ter aprendizado de uma forma diferente, para memória, para ganhar dinheiro, para, enfim, rentabilizar em cima disso tudo, né? Então são muitas as possibilidades. Eu sou muito apaixonada por
tudo que a minha vida mudou a partir do momento que eu realmente mudei o meu mindset de que a minha mentalidade de que desenho era pra mim, de que era uma coisa que poderia realmente me ajudar não só a estudar, né, a entender o mundo, a fazer uma leitura visual do mundo, mas também a ganhar dinheiro, também a me relacionar com as outras pessoas, também a ter acesso a conteúdos incríveis, sabe? Então, por isso que depois de tanto tempo aí trabalhando como facilitadora visual, né, eu comecei a me sentir mais segura e com mais vontade de falar sobre isso pra muita gente, porque, enfim, o mercado é muito grande e eu vejo que tem muitas possibilidades e muita gente aí que poderia estar atuando como profissional de facilitação visual, né, como expert visual. E tá aí comendo mosca, tá aí achando que não, que desenho é difícil, que não vai dar, que é muito complicado. Então, enfim, voltando aqui para a nossa apresentação, para não perder o fio da meada, né? Porque tô aqui ainda querendo falar muitas coisas sobre a importância de você vencer a barreira de achar que desenho é uma coisa difícil que não é pra você. Aí eu tenho outros exemplos, para além dos meus, né, de pessoas que conseguiram superar isso e que começaram a viver coisas incríveis a partir dessa mudança de chave, né, mental. Então, a primeira pessoa que, enfim, minha parceirona, que eu amo demais, é a Mari Ferreira. E aqui a gente tem duas fotos, né? A primeira foto dela aqui na esquerda tipo, o primeiro painel que ela fez de facilitação visual na vida, assim. Então, a Mari, ela é designer e ela já trabalhou com estampa, ela tem uma marca de joias, né? Tem várias outras coisas que ela faz, mas quando ela me via, assim, desenhando, tal, atuando como expert visual, ela falava assim, ai Lu, será que eu gosto de desenhar, mas eu não sei será que isso é pra mim, como é que funcionaria, não sei o quê. Então, depois que ela fez o curso, né, que ela entendeu isso, que eu passei os meus conhecimentos pra ela, ela começou a trabalhar com isso direto, assim, sabe? O bichinho do desenho simples picou ela, né, na verdade pintou ela, sei lá. E aí, depois disso, ela não parou mais de atuar como expert visual, né? Porque ela, enfim, começou a criar uma intimidade com isso, começou a ver a demanda que existia, a entender como realmente vender isso. E aí, a gente tem a comparação, né? Do lado esquerdo, esse primeiro painel que ela fez, né? Nessa primeira aula que a gente tinha feito, que eu tinha dado pra ela. E do lado direito, um painel gigante que ela fez sozinha, tá? De 6 metros para um cliente grande, corporativo, num planejamento estratégico. Então, assim, é muito legal, né, ver as possibilidades, como que a pessoa começa e depois como que ela se transforma, né, e como que isso vai trazendo, né, novas experiências e momentos muito felizes mesmo, assim, pra gente, né, como a gente se sente valorizada, né, quando a gente vê que o nosso desenho, o nosso rabisco tá ali ajudando as pessoas a se comunicarem melhor, ajudando as pessoas a entenderem melhor alguma informação que seja importante para elas, né? E aí tem um outro caso que também uma parceirona aí que chegou agora há pouco na minha vida, que é a Pilar. E se vocês quiserem seguir ela também no Instagram, super recomendo, ela também faz lettering. E aí a Pilar também, ela agora, né, fez há pouco tempo a turma do Expert Visual, ela é da turma 2 do Expert Visual. E aí passou a entender a relação dela com o desenho, ver que ela tinha essa possibilidade de atuar com os desenhos simples, vendendo isso, né, como profissional, como expert visual, e tá aí já ganhando cada vez mais asas e voando pelo mundo e entendendo que os desenhos são simples, são acessíveis e podem sim trazer uma renda extra, podem sim as pessoas podem sim trabalhar com isso. A Pilar chegou até a pedir demissão do trabalho que ela tinha antes, ela trabalhava ela é formada em publicidade e aí ela trabalhava em uma escola, mais na parte administrativa, né? E aí ela sempre gostou de desenhar, sempre gostou de lettering, sempre gostou dessas coisas visuais. E aí fez o curso, fez o expert visual, pediu demissão, tá trabalhando com isso agora. Então, isso faz, sei lá, agora, enfim, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas faz 1, 2, 3 meses no máximo. Então, tudo muito rápido aconteceu pra vida dela quando ela se abriu a cabeça dela para entender que sim, desenho é possível de ser rentabilizado, é possível de ser vendido, as pessoas
tem essa vontade de experimentar o visual de outras formas dentro das empresas, em vários formatos diferentes, e entendendo que desenho pode ser simples e pode ser rentável e pode gerar renda extra, tá? Então, quero deixar esses vários exemplos aqui para vocês, para que isso fique bem claro. Então, o que acaba acontecendo, né? Se você continuar achando que desenhar é difícil, o que acontece na tua vida, né? Se você ficar preso nessa mentalidade, né? De que desenho é difícil, de que não é pra mim, de que é complicado, de que eu não sei desenhar, de que não vai rolar, de que... enfim, começar a subir vários muros, várias barreiras, assim, pra tu te aproximar dessa técnica, dessa questão que é o desenhar, que, enfim, que eu tava falando agora. Então, o que acaba acontecendo é que você vai perder oportunidades, basicamente. E estamos cheios delas, tá? Perde oportunidade, né? E aí aqui oportunidade tanto de dinheiro, né, assim, financeira, quanto de oportunidade de novas experiências mesmo, né, fazer algo novo, né, experimentar um novo trabalho, um novo serviço, né, tu deixa de se conectar com pessoas, né, conexão com pessoas. Tu acaba realmente perdendo, deixando de ser criativo, né? Vamos dizer que pode ser que a tua vida fique com menos criatividade, porque o desenho estimula a criatividade e a imaginação, como a gente acabou de ver nesse artigo, né? É uma maneira de tu integrar o teu cérebro. Tu utiliza tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, eles vão trabalhando de maneira simultânea, e isso faz com que o teu cérebro funcione de um jeito diferente. Tem outros estudos que diz que as pessoas que são mais velhas, a partir do momento que elas voltam a desenhar, o cérebro delas começa a mudar e até a melhorar questões do tipo de esquecimento, demência e Alzheimer. Então, esse é o nível cerebral que acaba acontecendo, esse é o nível de benefício que acaba acontecendo com o nosso corpo, com o nosso cérebro, quando a gente passa a se conectar com os desenhos. A gente passa a ter uma conexão, né, muito grande entre os nossos neurônios, porque o que foi também acontecendo ao longo da nossa vida, né, com o advento da internet, do digital, dos computadores, dos celulares, a gente não escreve mais à mão, a gente não desenha mais, né, tudo é digital, tudo é online, tudo é virtual. E esse ato de realmente desenhar, né, à mão, é muito diferente, né? Coisas acontecem no nosso cérebro, e resgatar isso faz com que tu passe por experiências muito diferentes, assim. Eu convido realmente vocês a se conectarem com isso, assim, a testarem a coisa do desenho e a verem que não é difícil, que o desenho é sim para todo mundo. Os desenhos simples, eles são muito poderosos e fazem uma transformação na nossa vida, como já fez na minha vida, como fez na vida da Mari, como fez na vida da Pilar, e de outras pessoas que fizeram, por exemplo, o expert visual, ou que estão aí próximas a mim, que eu conheço de histórias de vida, depois que elas passaram a colocar o desenho na sua vida, mudou muita coisa, assim, sabe? Então, além disso, uma coisa que eu acho que acaba acontecendo, né? Se vocês continuam pensando que desenho é difícil, é que essa crença limitante, ela vence, né? Esse pensamento, ele fica aprisionado na tua cabeça, assim, sabe? Tu não consegue te libertar disso, né? Então, é uma crença limitante que vence. Então, isso é uma coisa que, enfim, a gente
pode lidar, né? Porque temos várias crenças limitantes, né? Muitas crenças limitantes, mas quando a gente deixa com que uma crença limitante vença, né? No sentido dela continuar existindo na nossa cabeça e aprisionar o nosso cérebro dentro dela, a gente novamente perde essas oportunidades de viver novas experiências, de ganhar dinheiro, de ter acesso a conteúdos incríveis, a novas, a poder viver novas experiências, né? A poder estar mais criativo, a estimular nossa imaginação. Então tem muita coisa que acaba acontecendo que, se essa crença limitante ela se perpetuar, tu vai continuar vivendo dessa forma, assim, né? E deixando de experimentar coisas incríveis que podiam estar mudando o rumo da tua vida, tudo a partir do pensamento de que desenho é difícil e não é pra ti e não dá dinheiro e, enfim, não vale a pena tu investir teu tempo e tua energia nisso. Então, enfim, eu acho que acaba que a gente chega à conclusão de que é necessário, assim, a gente romper essas barreiras, né? Pra gente expandir o nosso pensamento, pra gente poder ampliar a nossa visão a respeito de coisas de paradoxos, né? Que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, eu tinha esse paradoxo, né? O paradoxo é isso, ele é uma forma de pensar. Paradoxo não, paradigma. Eu sempre confundo os dois, gente, desculpa. Então, o que acaba acontecendo é que esses paradigmas de pensamento que existem na nossa cabeça, né, na nossa vida, eles existem e a gente pode só continuar pensando da mesma forma pro resto da nossa vida, ou a gente pode realmente transgredir, né, pensar diferente, pensar que se a gente fizer algo diferente, talvez algo diferente aconteça com a gente, né? Se a gente quer viver algo diferente, se a gente quer sair de uma situação que não tá bacana pra nós, se a gente quer, se algo no nosso coração, né, diz que sim, que isso de repente é possível, pode ser que tu esteja ainda um pouco com medo, com receio ali, meio desconfiada, mas, enfim, testar é a maneira que tu vai ter para poder dizer se vale a pena ou não, né? E aí, falando justamente em testar, em experimentar isso, eu quero poder falar para vocês, né, mais o que acontece, né, quando você começa a desenhar, né? Então, o que acontece quando você vai desenhar? Desculpa. Desculpa, gente. Então, o que acontece quando você efetivamente vai desenhar, né? Então, a pessoa, vamos supor que você tá aqui me ouvindo e pensando, bom, tá, de repente desenho não é tão difícil e eu posso testar isso na minha vida, vou dar uma chance para essa pessoa de entender que eu posso mudar essa minha crença limitante em relação ao desenho. O que acontece? É, eu digo que é o fator John Travolta, né? Que é aquele meme dele olhando para um lado, olhando para o outro. Beleza, o que eu faço agora, né? O que acontece aqui? Quais são os próximos passos, né? O que acontece? Então tu pensa, ok, vamos desenhar, que legal. E aí a tua cabeça dá uma bugada, assim, ela fica meio tipo, mas por onde eu começo, né? Então fica, tem essa sensação de que você fica perdida. Opa. Perdida. Então, por onde começar, né? Questionamentos do tipo, o que desenhar? Por onde eu inicio o traço? Coisas básicas, assim, né? Tipo, como é que eu começo a desenhar esse trem aqui que eu quero desenhar, né? Elas acaba tendo que acontecer um resgate, né? Há tanto tempo que tu não desenha que tu não sabe nem por onde começar a botar o lápis no papel, botar a caneta no papel, né? Aí o que também acaba acontecendo, né? Tu vai pegar referências, vamos se inspirar. Então eu vou pegar referências.
eu vou no Pinterest, eu vou no, sei lá, um outro site que eu acho que tem desenhos bonitos e aí eu vou olhar referências para me inspirar. E aí tu começa a ficar frustrada porque as pessoas são muito melhores do que tu, porque as referências são mega elaboradas, aí tu paralisa, aí tu volta pra crença limitante e aí vem esse jeito de esse ciclo, na verdade, de tu tá sempre correndo atrás do próprio rabo, achando que não é capaz de desenhar, de que desenho é difícil e que tudo mais. Então, cuidado com o efeito John Travolta aí de, ai meu Deus, o que eu faço? Tô perdida, insegurança, sem saber como lidar com essa situação, por onde começo fazendo errado, mas eu quero fazer isso, ou o que eu desenho, o que eu não desenho, para que eu tô fazendo isso, sabe? Também relaxa, respira, calma, confia no processo. Eu quero te ajudar e te mostrar também como vencer esse pensamento e como superar, né, que esse pensamento de que desenho é difícil, né? A ideia é essa, é realmente entender que as coisas elas são tranquilas, dá pra tu fazer, qualquer pessoa consegue, tem essa capacidade, né? Não importa a tua idade, não importa aonde tu esteja, tanto geograficamente, ou aonde tu esteja na tua carreira profissional, ou aonde tu esteja até mesmo fisicamente, né? Tipo, tu pode estar em casa, tu pode estar na rua, tu pode estar em qualquer lugar, o desenho ele é tão acessível e ele é tão possível que ele é muito tranquilo de tu fazer com qualquer idade, em qualquer local, com um material muito básico. Então, a ideia é essa, assim, fica com isso em mente, de que é possível tu desenhar e de que desenho é uma coisa simples e acessível e que não é difícil. Então, é essa a ideia. Aí, para que isso aconteça, basicamente o que a gente precisa fazer, o primeiro passo é dizer o sim para o desenho e, além disso, simplificar, ok? Isso é o que tem que acontecer para que tu possa realmente vencer a crença limitante de que desenho é algo difícil, tá? Então, diga sim para os desenhos e simplifique essa ideia, simplifique esta técnica, simplifique a conexão que você tem com o desenho, né? Tire todas essas amarras, todas essas barreiras para que tu possa então conseguir desenhar de um jeito simples. É isso que a gente quer e é isso que eu acredito e é isso que é possível de ser vendido e é isso que é possível de ser almejado para qualquer pessoa que, enfim, queira trabalhar com os desenhos simples, ok? E aí, eu pensei muito se eu traria a minha arma secreta para vocês ou não. E depois de muito refletir, eu me dei conta que sim, eu deveria trazer para vocês a minha arma secreta, que é o raio iconizador. Depois que eu descobri o raio iconizador, que eu criei o raio iconizador, a minha vida mudou completamente. Então, hoje em dia sou uma outra pessoa em relação aos desenhos. Isso foi o que fez com que eu conseguisse, né, desenhar de uma maneira simples e conseguisse rentabilizar em cima dos meus desenhos. Então, a ideia do raio iconizador... Peraí, deixa eu só colocar aqui uma ordem. Deu. A ideia do raio iconizador é essa mesma, né? Ele efetivamente iconiza qualquer coisa. Então, toda vez que tu for desenhar, a ideia não é tu desenhar algo elaborado, mas como é que tu vai fazer isso? Tu vai iconizar tudo. E aí tu pode utilizar o dicionário, o alfabeto visual, que são essas formas básicas para desenhar qualquer coisa. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tô aqui na minha casa, no meu home office, e tem várias coisas ao meu redor. E aí eu posso utilizar os desenhos, o raio iconizador, para pensar sobre esses objetos, né? Objetos são mais fáceis, geralmente, de desenhar. Então eu tenho aqui um laptop, né? E aí o que é um laptop? Ele é basicamente um retângulo, e aí depois eu posso puxar mais um traço para baixo, o outro, e aí eu faço, se eu quiser fazer assim
negocinho. E aí eu posso ir adicionando alguns detalhes, né, mais linhas, mas eles basicamente são linhas, né. Aqui já dá para entender que é um laptop, o que eu desenhei, né. Eu tenho também um segundo monitor, então eu vou desenhar o meu segundo monitor. Do mesmo jeito, eu faço um retângulo e depois eu só puxo dois tracinhos para baixo e um semicírculo ali com um traço para poder fazer um monitor. Se eu quiser, eu posso botar ainda mais um negocinho aqui. Aí, vou desenhar um teclado. Também somente com poucas linhas e em pouco tempo eu consigo desenhar um teclado. Ó, eu não preciso desenhar o teclado da maneira mais elaborada e detalhada e realista possível. A ideia aqui é só comunicar que tem um teclado. Eu posso desenhar meu mouse também, só um fiozinho, depois uma semi-bolinha e dois tracinhos. Então, em milésimos de segundo, eu fiz aqui 2 computadores para mostrar para vocês como o raio iconizador funciona, né? E aí, é isso, tu vai olhar para os objetos e entender quais são as formas básicas que ele tem e que tu pode desenhar. E tu não precisa de nada para além disso. Se tu quiser, tu pode testar e desenhar várias vezes. Do tipo, eu desenhei uma caneca aqui. Eu acho que eu tenho que desenhar uma caneca mais longa, assim, tipo, mais assim. Não gostei. Acho que eu tenho que desenhar ela com os traços arredondados. Então, eu vou fazer mais arredondadinho. E tu pode desenhar várias vezes. Começa olhando ao teu redor. Faz comigo aqui. Começa olhando ao teu redor, o que existe e fazendo traços simples. Pode desenhar várias vezes a mesma coisa. Aqui tem também o meu celular. Como é que se desenha um celular? É igual. Você vai também de novo desenhar um retângulo. Pode desenhar só uma bolinha aqui, um pontinho. Se quiser desenhar um outro negocinho aqui, deu, tá feito. Vou fazer um coração dentro. Começa a olhar ao teu redor. Eu tenho aqui mais um copo. Vou desenhar um copo. Todas essas coisas que eu tô desenhando aqui, você também sabe desenhar. Entende? Vencer essa barreira, né? Vou desenhar um livro. Como posso desenhar um livro? Vou fazer um traço no meio, um outro pra cima, pra baixo. Resolvi que eu queria desenhar um livro, um caderno, enfim, aberto. Não tá parecido. Então, de repente, se eu botar assim, eu já tenho um livro. Vou botar aqui uns tracinhos. E aí tu vai experimentando e entendendo como que é possível desenhar tudo que tá ao teu redor. Tem uma outra plantinha que tá aqui. Que ela é assim. Deu? Olha só, muito fácil. Então, com o raio iconizador, a sua vida está salva em relação aos desenhos simples. Você vai usar os traços mais básicos possíveis e desenhar de uma maneira rápida todos os objetos que estão ao teu redor para que tu possa testar. E aí, a outra grande dica que eu te dou é: Luísa, mas peraí, eu não vou saber. Tem algumas coisas que são muito complicadas que eu não vou saber olhando como que eu desenho. Então, você vai no nosso amigo Google e vai digitar coisas do tipo. Aí, essa parte é importante, gente, porque... e isso é o que eu faço até hoje, tá? Vocês buscam a palavra que vocês querem, o objeto que vocês querem desenhar, aquela coisa que vocês querem desenhar, mas busquem em inglês. Mas eu não sei escrever, não sei falar inglês, eu não conheço inglês. Não tem problema, vocês podem ir Tem também o Google Translate, né? Tem o Google Tradutor, tem várias coisas de tradução online, digital. Tu escreve o que tu quer em português e entende como é que fala aquilo em inglês, né? E por que eu tô dizendo pra vocês buscarem em inglês? Porque tem muito mais... variedade de imagens em inglês do que em português. É uma língua universal, né? Mais pessoas falam em inglês do que em português. Então, busque em inglês. Aí, por exemplo, eu posso colocar aqui car. E aí, eu não só... Se eu colocar assim, por exemplo, car.
e aí vir aqui em imagens, vai vir um monte de foto, enfim, e render, assim, né, de carro. Não é isso que eu quero. Agora, se eu colocar car draw, que é o desenho, né? Tem aqui alguns tipos, mas vocês já estão vendo que os desenhos que aparecem também são elaborados, né? Esse aqui é mais simples, tá? Daí tu tem esses aqui, beleza. Ó, esses aqui dá pra desenhar, tem formas mais fáceis, mas o resto já é mais complexo, né? Mesmo se tu coloca car draw, illustration, enfim. Mas aí é que vem a palavra mágica. Se tu coloca car e icon, aí um mundo de possibilidades se abre e tu consegue pegar várias referências de desenhos simples, de graça, fácil e rápido. E aí é só tu copiar. Tu olha e pensa: ah, vou desenhar ele de lado, vou desenhar ele de frente, vou desenhar mais redondinho, vou desenhar mais assim, mais assado. E começa a desenhar todos os que estão aqui e começa a treinar o teu traço. Ah, e faça isso pra tudo, tá, gente? Ah, tem um helicóptero passando. Ah, aproveita pra dar uma aguinha. Faça isso pra tudo. Eu faço isso até hoje. Ah, mas Luísa, tu não sabe como desenhar um carro? Sei, mas às vezes eu quero pegar alguma inspiração. Eu tô ali meio. Quero pegar um outro ângulo, alguma outra coisa. Então eu vou lá e busco no Google a palavra que eu desejo com o ícone do lado. Sempre procure o conceito que tu quer desenhar. Logo na sequência, icon, e tu vai ter uma biblioteca imensa de possibilidades de desenhos simples, que é só tu olhar e copiar. E sempre pensando no raio iconizador, que é uma maneira de tu simplificar os teus desenhos, utilizando os traços mais básicos que existem na face da Terra. Tem uma coisa que é o alfabeto visual, né? Não fui eu que criei o alfabeto visual, tá, gente? Então, mas são essas formas básicas que tu pode utilizar para basicamente, eu vou botar aqui, olha. Alfabeto. Não, depois eu coloco isso pra vocês, mas enfim. Mas o alfabeto visual são essas formas básicas aqui. Aqui. A gente tem o ponto, a gente tem o arco, a gente tem o traço, a gente tem o quadrado, né, o retângulo, o círculo, o triângulo, que mais? Temos a espiral, a ondinha, o trapézio, são só as formas que a gente aprende quando a gente é pequeno, assim, não precisa ser nada diferente disso. São essas as formas que tu precisa saber para começar a desenhar de maneira simples e começar a ganhar dinheiro com isso. É isso que eu fiz e é isso que estou falando para vocês, que é super possível e tranquilo e fácil de fazer. Então comece desenhando dessa forma, utilizando esse tipo de estrutura, né? Então desse jeito vocês conseguem basicamente desenhar qualquer coisa que exista na face da Terra. Todas as coisas são possíveis de serem iconizadas. Então use o raio iconizador em absolutamente tudo. É a nossa arma secreta para vencer a crença limitante de que os desenhos não são, de que os desenhos são simples. Não são complicados. O raio iconizador é a nossa arma secreta para conseguir acabar com a nossa crença de que os desenhos são complexos, são difíceis, ok? Então, desenhos eles são fáceis, eles são simples. E aí, com o raio iconizador, isso fica cada vez mais claro. Aí, eu queria também propor um desafio, que é uma coisa que eu também fiz já há muitos anos e tô querendo retomar agora com vocês aí. Acho que juntos vai ser legal para criar essa comunidade de pessoas que estão a fim de ganhar dinheiro com desenho, um desenho simples, que é o desafio do desenhe todo santo dia. A ideia aqui, gente, é que vocês consigam realmente fazer um mini desenho todo santo dia. Eu falei isso num episódio passado aí do Faturando com Desenho Simples, que quando tu pode pegar um caderno pequenininho, assim, um caderno tamanho A6, que
Só para vocês entenderem, né? Um A4 é o tamanho de uma folha de impressão, o A5 é metade disso e o A6 é metade da metade. Então, é pequenininho. Desenhar todo santo dia, treinar isso vai fazer com que a gente consiga vencer realmente na prática essa crença de que desenho é complexo, é difícil, e aí a gente vai conseguir botar a mão na massa, e aí todo dia que a gente desenha, cada dia vai ser melhor e vai ser incrível. Então, todo dia eu me comprometo aqui com vocês, quero também que vocês desenhem todo santo dia e me marquem que eu vou lá, comento, e aí a gente vai poder ver essa evolução. Então é muito legal essa técnica de desenhar todo santo dia. Desenhe todo santo dia qualquer coisa, utilize o raio iconizador para isso e vamos ver se você vai continuar achando que desenho é uma coisa que não é pra ti, que tu não consegue, que é complicado, que não dá pra ganhar dinheiro com isso, que vai ser difícil enfim, tu introduzir isso na tua vida. Então, bom, é isso. O desenho, faturando com desenho simples de hoje fica por aqui. E se vocês curtiram, me contem, me falem o que vocês querem saber mais. E a ideia é essa, né? Trabalhar esses conceitos aí dos desenhos de uma forma leve e tranquila para que mais pessoas se inspirem e entendam que é possível ganhar renda extra com isso, tá bom? Beijos e até mais!